Olá a todos. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um assunto interessante, tá? E vocês podem ficar descansados, porque basicamente toda a nossa conversa hoje vai ser em cima desse slide aqui. Só vai ter esse slide aqui, certo? E vem a pergunta. A pergunta é o seguinte, a pergunta do vídeo. O foco central do vídeo é: como se define a cultura de uma sociedade? Como vocês acham que se define a cultura de uma sociedade? Muitos acham, muitos pensam o seguinte: a cultura de uma sociedade se define pelo tipo de estilo musical que as pessoas gostam. Ou então, pelo tipo de evento esportivo que as pessoas curtem. Ou então por isso, ou por aquilo, etc e tal. Só que aqui tem 3 pontos que no meu ponto de vista faz mais sentido. E no meu ponto de vista é a partir desses 3 pilares. Esses 3 pilares possibilitam você mudar ou moldar a cultura específica de um país ou de uma região, etc e tal. E aqui tem 3 pilares importantes: religião, alimentação e arquitetura. E conforme o vídeo vai rolando, vocês vão entender essas 3 questões. Então vamos lá. Questão da religião. Bom, a gente vê que o Brasil, por exemplo, é um país assim laico. Por quê? Porque o Brasil é um país onde você pode ter qualquer tipo de crença. No Brasil que você tem a Umbanda, você tem o kardecismo, você tem o cristianismo, você tem comunidades judaicas, ainda que pequenas, mas você tem algumas comunidades judaicas em alguns lugares do Brasil, certo? E você vê que o povo, né, muitas pessoas têm seus tipos de crenças específicas, né? Pois bem, suas crenças específicas. Então, a religião é o primeiro pilar. A religião é o primeiro ponto que vamos dizer assim, é o primeiro mecanismo que você pode utilizar para moldar, né, ou para definir até mesmo a cultura de uma sociedade. O outro ponto, no meu ponto de vista, é a alimentação. A alimentação também é um ponto importante para você moldar a cultura de um determinado local. Por que eu falo isso? Porque a alimentação, basicamente, ela é vamos dizer assim, é uma necessidade básica que todo ser humano precisa, certo? Para sobreviver, questão de lógica. Vamos lá, vou fazer uma pergunta. Segue aqui comigo no raciocínio. O que vocês acham mais saudável? Vocês acham mais saudável comer a carne de um animal que está sendo produzida por um produtor local? Vou dar um exemplo básico aqui para vocês entenderem. Vamos supor que você mora no Rio de Janeiro. Daí o que acontece? Tem um produtor de carne local na região onde você mora. Pergunta: o que vocês acham mais saudável? Comer a carne de um animal que foi criado no Rio de Janeiro, ele nasceu ali no Rio de Janeiro, ele foi criado ali e ele vai ser abatido ali da forma correta, certo? Para você poder consumir a carne depois, certo? Qual é mais saudável? Consumir a carne desse tipo de animal que nasceu no Rio de Janeiro, foi criado no Rio de Janeiro e vai ser abatido ali? Ou vocês acham mais saudável você comer a carne de um animal que foi criado, vamos dizer assim, que nasceu no Paraná, foi criado no Paraná, certo? E vai ser abatido em São Paulo? O que vocês acham mais saudável? Comer a carne de um animal que está sendo produzido localmente? Ou de um animal que nasceu em um estado e vai ser abatido em outro? Vai ter que viajar de caminhão, mais de 2.000 quilômetros de distância. O animal vai ter que viajar. Aí vai ter toda aquela barulhada, vai ter toda aquela situação negativa. O animal vai passar mal ainda antes do abate, né? Pois bem, o que vocês acham mais saudável? Bom, basicamente, é mais saudável você comer a carne do animal que é produzido localmente. Porque em várias regiões tem produtores locais. Por exemplo, fazendeiros também, eles abatem o animal da forma correta. E sim, como todo mundo aqui, eu também compro alimentos, compro comida no mercado, certo? Mas seria bom a gente começar a adotar um hábito, adotar um costume que a gente não tem, que é tentar pelo menos comprar pelo menos 30% dos nossos alimentos, né? O que der, em fazendas. Uma parte do alimento é bom a gente consumir de produtores locais. É bom sim a gente comer uma carne limpa, uma carne pura. Agora, se você come uma carne de um animal que, sei lá, nasceu no Amazonas, por exemplo. O animal tá lá, foi criado no Amazonas, né? Nasceu ali naquela região, viveu boa parte da região ali. Só que aí ele vai ser abatido aonde? Ele vai ser abatido lá no Mato Grosso do Sul, que é um lugar longe. Então vocês percebem como funciona na parte industrial?
Pois é, na parte industrial é assim que eles fazem. Eles criam um animal em um determinado estado e vão abater o animal num outro estado que fica, sei lá, mais de 3.000 km de distância. Não faz sentido, percebe? Você vai ter toda uma negatividade ali no seu alimento. Por exemplo, para vocês entenderem melhor, quando você quer fazer um bolo, você vai ir no mercado comprar os ingredientes necessários que você precisa para fazer um bolo, certo? Pois bem, vamos supor que você compra uma massa para fazer um bolo de chocolate, dando um exemplo. Daí você vai ver que lá no pacote do produto, você vai ver lá as informações, né? E você vai ver que lá vai estar escrito, vai estar escrito mais ou menos como foi feito, quais ingredientes foram usados para fazer essa massa de bolo. Então, vamos dar um exemplo aqui que você veja escrito no pacote: leite, ovos e, sei lá, fermento. Dando um exemplo, tá? Só um exemplo básico para a gente entender o raciocínio. Vamos supor que você leu lá leite, ovos, fermento. Tá, só um exemplo, tá? Então, você leu o que tem no pacote, você sabe do que é feito o produto: leite, ovos e fermento. Agora, se você compra um tipo de alimento no mercado que possui um nome onde você não conhece, que possui o nome de um produto, de uma substância específica que você não conhece, não tem por que você arriscar e comprar esse tipo de alimento. Porque a gente sabe que a indústria alimentícia ela já vem nos envenenando há muito tempo. Por exemplo, a soja é o animal mais... desculpa. A soja é o alimento mais geneticamente modificado que existe, certo? Pois bem, e tem artigos científicos na internet, tem trabalhos na internet, que se você for pesquisar, que está associando a questão do estrógeno, né, que é uma substância que tem dentro da soja. Tem trabalhos linkando a questão da feminização dos homens, isso mesmo, a feminização dos homens começando a adquirir características femininas. Por quê? Porque eles estão com um hormônio cheio de estrógeno, ou seja, o estrógeno ele pode afeminar os homens, tem uma conexão. Talvez eu faça um vídeo explicando só sobre isso mais pra frente, certo? Mas se você for pesquisar na internet, tem. E assim, como eu tô falando, a soja é o alimento mais geneticamente modificado, certo? Assim como outros alimentos que a gente consome também que de forma industrializada, né? Obviamente, que a gente tem que comprar no mercado. Boa parte desse alimento industrializado acaba nos fazendo mal de certa forma, acaba nos prejudicando, seja em médio prazo, seja a longo prazo. Então vocês percebem a importância de pelo menos 30% da nossa comida, 40% a gente tem que ir em uma fazenda para conseguir, é importante. Uma coisa que é útil, que muitas pessoas não sabem nos dias de hoje, inclusive eu também não sei, porque o colégio não ensinou que era importante, que é a plantar, ensinar as pessoas a plantar o próprio alimento delas. Imagina quão boa seria a nossa saúde se nós soubéssemos da forma correta produzir a nossa própria comida. Ao invés de depender do Walmart, ao invés de depender do Carrefour, ao invés de depender dos mercados. Vocês percebem? Ou seja, você mexendo na alimentação, você consegue definir a cultura de um local, certo? Você mexendo na alimentação, você mexendo na religião, na alimentação e na arquitetura. E a questão da arquitetura, como é que funciona? A arquitetura é basicamente a mesma coisa. Por exemplo, vamos supor que uma determinada cidade, vamos supor aqui, cenário hipotético, vamos pensar aqui numa cidade que tem basicamente, sei lá, mais de 100 mil habitantes. Aí vamos supor que esses 100 mil habitantes, a maioria deles estejam concentrados, estejam alocados dentro de casas com no máximo 20 metros quadrados. Pergunta, uma pessoa que mora numa cidade com as casas com o limite no máximo de 20 quilômetros quadrados. Pergunta, essa pessoa ela vai ter muitos filhos? Geralmente não, né? Se a gente for pensar com lógica, a pessoa vai ter no máximo um filho, 2 filhos. Não é uma quantidade muito grande de filho. Agora, se você mora num apartamento, não num apartamento, mas se você mora num lugar bacana, que tem quintal, se você mora numa casa maior, com, sei lá, 3.000 metros quadrados, 3.000 metros quadrados,
Ou seja, se você mora numa casa com 3.000 metros quadrados, já é um espaço maior, percebe? Já é um espaço bem melhor. Ou seja, você morando num espaço de 3.000 metros quadrados, você já pode ter uma quantidade de filho um pouco maior. Percebe a gravidade do negócio? Bom, então, qual é a sacada que a gente vê por trás aí? A gente sabe que existe uma agenda de questão de depopulação, essas coisas aí, tudo mais. E a gente vê que os controladores do mundo, as pessoas que estão no controle das coisas, o que eles menos querem é que os seres humanos se reproduzam. O que eles menos querem é que os seres humanos povoem a Terra. Que é uma ordem, inclusive, que o Criador dá na Bíblia. Lá na Bíblia, lá no início, em Gênesis, ele fala para os seres humanos, multipliquem-se. Ou seja, encham a Terra. Essa é a vontade do Altíssimo. Mas os controladores do mundo, eles não querem que as pessoas tenham filho. Por isso que eles propagam todas essas ideologias aí nefastas na cabeça das pessoas. E a gente sabe que tudo isso é com o intuito específico de diminuir a reprodução dos seres humanos no mundo, certo? Ou seja, controle de natalidade. Eles usam mecanismos específicos. São utilizados mecanismos específicos por eles, é utilizado por esses caras, para controlar a reprodução dos seres humanos, no caso, o controle de natalidade, número de população. Só que esse é um tipo de segredo que eles usam, que eles não deixam nós aqui, o povão, nós que fazemos parte da massa populacional mundial, o segredo que eles usam é o segredo que eles não querem que nós usemos. Eles não querem que nós... eles não querem que a gente use o método deles. Qual é o método deles? Ter muitos filhos. Por que vocês acham que esses caras, esses banqueiros bilionários, essas grandes famílias, Rothschild, Rockefeller, essas famílias que a gente ouve falar por aí, por que vocês acham que eles sempre... Eles nunca ficam pobres, eles sempre ficam ricos, sempre continuam bilionários, sempre continuam com aquela fortuna gigantesca? Porque, basicamente, eles usam um modelo que nós não podemos usar. É um modelo que eles ocultam de nós. Qual é o modelo? É o seguinte, eles têm muitos filhos, eles constroem uma comunidade grande, porque eles têm muitos filhos, e vocês podem ver que todos os filhos deles são basicamente bem-sucedidos. Daí, o cara que está lá no controle das coisas, ele vai passar o bastão para a próxima geração, ele vai passar o bastão para o filho dele, daí o filho dele vai vir, né, e vai passar o bastão pro neto dele. Daí o cara vai vir, vai passar o bastão pro bisneto. Vocês percebem? E é isso por aí sucessivamente. Ou seja, o bastão é passado sempre para a próxima geração. Ou seja, basicamente é como se fosse um modelo patriarcal que esses caras seguissem. Vocês percebem a importância do modelo e da estrutura patriarcal? Toda a Bíblia lá no Antigo Testamento ela se resume numa base patriarcal, no modelo patriarcal. Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó eram os patriarcas da comunidade israelita. Eram os patriarcas bíblicos. E daí, depois deles, obviamente, vieram outros, certo? Mas isso é só pra gente entender o seguinte. Se você tá confinado dentro de uma cidade, dentro de uma casinha pequena de, sei lá, com no máximo 15 ou 20 metros quadrados, fica mais difícil de você ter filho, percebe? Fica mais difícil de você montar uma comunidade grande, percebe? Porque se você mora num apartamento confinado com no máximo 20 metros quadrados, você não vai poder ter muitos filhos, você só vai poder ter no mínimo 1 ou 2, e olhe lá, certo? Mas vocês percebem? O raciocínio basicamente é esse. Se você não mexe na religião, na alimentação e na arquitetura, que são os 3 pilares fundamentais, são os 3 pontos principais. Se você não mexe nesses 3 pontos, você não consegue definir a cultura de uma sociedade. Religião, alimentação e arquitetura. Toda cultura, seja de uma sociedade, seja de uma cidade específica, seja de um país, você vê que eles não definem a cultura pelo estilo de música, ou pelo estilo de, sei lá, pelo tipo de evento esportivo que as pessoas gostam, ou pelo tipo de evento assim que as pessoas gostam, tipo de evento que elas gostam de curtir, não é nada disso, percebe? Nada disso. Esses 3 pontos aqui é o que realmente contam para você definir a cultura de uma sociedade: religião, alimentação, arquitetura. Ok? Bom, espero que fique bem claro para todos. Espero que tenha ficado bem claro. E é isso. Acho que eu termino o raciocínio por aqui. Acho que eu vou terminar por aqui. Espero que tenha ficado bem claro para todos. E assim, a gente está vendo que o mundo está
meio estranho, né? As coisas estão começando a ficar esquisitas, a gente está vendo todo esse problema acontecendo, a gente está vendo uma crise econômica assim que parece bastante dramática acontecendo na China. E a gente sabe que a China praticamente sustenta o mundo economicamente, porque a China basicamente hoje em dia é a maior economia do mundo e a maioria dos produtos vem da China, porque o governo chinês tomou conta de boa parte da produção das coisas no mundo, etc e tal. E, do meu ponto de vista, tipo assim, tá pra vir um dos períodos de maior crise econômica da história, infelizmente. Tipo, é uma parada irreversível no meu ponto de vista, é uma parada que tem que acontecer, tem que se cumprir essa agenda aí. Não há nada que nós aqui, meros seres humanos mortais, possamos fazer, não há nada que nós possamos fazer para impedir tudo isso. E também tudo isso é profético. E assim, eu tô pensando em fazer mais vídeos falando sobre a questão do colapso da sociedade, etc e tal, porque a gente tá vendo que a opressão tá aumentando, a censura tá aumentando. E teve um vídeo aqui do canal que foi apagado, onde eu falava sobre o colapso da sociedade, sobre as coisas que iriam acontecer. E muitas coisas que eu falei nesse vídeo que foi apagado, que eu fiz uns meses atrás, uns 5 meses atrás, por aí, quase 6 meses atrás, já foi apagado do canal. Eu falava sobre muitas coisas que poderiam acontecer mais pra frente, e a gente tá vendo aí que muitas dessas coisas já estão, assim, na boca do gol pra acontecer, e é algo, tipo assim, extremamente dramático no meu ponto de vista. Bom, mas é isso. Muito obrigado a todos pela atenção, pela paciência. Espero que o raciocínio do vídeo de hoje tenha ficado bem claro para todos. Ou seja, sem a religião, a alimentação e sem a arquitetura, 3 pontos fundamentais. Sem esses 3 pontos, sem essas 3 temáticas, você não consegue definir a cultura de uma sociedade. Bom, acho que é isso, galera. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.